terceiro e último dia do 15º Congresso Estadual do Ministério Público de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, o ministro do STJ, Afrânio Vilela, fez a palestra de encerramento, destacando a confiança do Ministério Público junto à sociedade e a importância da atualização permanente da atuação profissional. Eu converso agora com o ministro do STJ, Afrânio Vilela, que traz hoje uma mensagem positiva de reconhecimento também da atuação do Ministério Público de Minas Gerais, que nesse 15º Congresso está buscando uma atualização chamada atuação resolutiva, né? Isso, o que representa essa evolução do Ministério Público diante da nova realidade, da própria sociedade? A sociedade brasileira, no final da década de 70, principalmente, início de 80, Orion, ela sentiu a necessidade de ter uma Constituição que fosse garantidora dos direitos mais elementares e que nós conhecemos como sociais e fundamentais para o cidadão. E ela escolheu o Ministério Público como aquela instituição já apropriada para ser a guardiã de todos aqueles movimentos da administração, todos os movimentos sociais que reconhecidamente deveriam prestar esses direitos ao cidadão. Então, o povo elegeu o Ministério Público como o seu guardião e em defesa dos seus direitos constitucionais. E o Ministério Público, nesses 35 anos, ele sendo rebento da Constituição, e esse período é um período pequeno para fins de afirmação político-institucional, o Ministério Público respondeu muito bem. Mas como tudo na vida evolui, a sociedade evolui, o Ministério Público, o Judiciário, as demais instituições que participam nessa operação do direito também têm que se evoluírem e têm que se adaptarem. E é isso que eu acho e que nós vamos conversar aqui hoje, numa visão macro de Brasil, que é a que eu tenho no Superior Tribunal de Justiça, postar algumas reflexões para que essa confiança continue no grau elevado que a sociedade tem em relação ao Ministério Público. É interessante, ministro, nessa palestra de encerramento do senhor aqui do Congresso, 15º Congresso Estadual do Ministério Público de Minas Gerais, é que a gente pode observar que está tendo uma mudança de cultura, mudança de paradigma, né? O senhor falou da Constituição, da missão e das atribuições do Ministério Público, começou lá um MP mais demandista, hoje todo mundo buscando uma solução, quer dizer, não basta resolver milhões de processos, é preciso ter garantia a qualidade desses resultados. Exatamente. O que as leis atuais querem é que não haja resolução de uma demanda, é que haja resolução da causa que gera essas demandas. Por isso mesmo que essa participação do Ministério Público nesse universo, resolutivamente, ela é importante, porque ainda que ela trate de uma questão, ainda que o Ministério Público trate de uma questão individual, é necessário ter a visão do que aquilo vai representar como estruturante da administração em relação àquele tema para toda a sociedade que vai ficar beneficiada. E é o mesmo modelo que acontece no Judiciário de evitar aquele conflito, buscar prevenir e buscar uma solução pacífica. O Judiciário e o Ministério Público participam com o Judiciário desde 1984, mantém as conciliações que nós chamávamos de extrajudiciais. Eu mesmo, acompanhado do saudoso desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, nós íamos aqui para a comunidade do Papagaio com o nosso próprio carro, levando nossa própria máquina, com o nosso próprio papel, e fazíamos conciliação daquelas pessoas simples, que não tinham acesso ao Poder Judiciário. E chama minha atenção um dos casos, eu até citei recentemente numa entrevista, que uma mãe demandou o pai por 5 quilos de arroz no mês e mais 5 quilos de feijão. Então, a conciliação, ela possibilita o resgate não só de um direito ferido, mas ela reata relações. E diminui a intervenção do Estado na vida das pessoas, né? Claro que é Agora, ministro, a história do senhor é bastante curiosa, interessante, é uma lição de vida, é uma lição também do direito, né? Porque o senhor tinha tudo para desacreditar da justiça, pela injustiça cometida contra a família do senhor, no entanto, o senhor acreditou e hoje dedicou-se ao direito e hoje é um grande representante da justiça no país. Meu pai sofreu 2 grandes reveses por decisão judicial equivocada. Ambas, depois isso foi provado. E o primeiro caso, a família ficou 70 anos
à busca de uma decisão judicial que reconhecesse o seu direito de ser indenizada por uma condenação criminal por um ato que a família não cometeu, né? Então, é importante dizer isso principalmente aos mais jovens, porque a justiça ela é como aquelas entidades. Ela só se materializa para aqueles que efetivamente confiam na justiça. E o que nós vemos hoje no Brasil é que o brasileiro confia no Poder Judiciário. O brasileiro confia no Ministério Público e nas instituições que fazem a operação do direito, porque eles procuram os seus direitos através das nossas instituições. E essa mesma confiança que leva a esse aperfeiçoamento constante, se adaptando a essa realidade cada vez também dinâmica da vida do cidadão, dos interesses da sociedade, o que eles estão realmente demandando, né? Exatamente. Ministério Público e Judiciário são faces da mesma moeda. E o interesse concreto nosso é a paz social. A paz social só vem quando há uma felicidade. E a justiça é aquele sentimento íntimo que cada um de nós tem de que os nossos direitos estão sendo a nós entregues. Ministro, além da mudança de cultura, de paradigma, existe uma outra mudança aí que é tecnológica, que é inevitável. Sim. Que influência a inteligência artificial pode trazer para o mundo jurídico, para o trabalho, a atuação do MP, a atuação também do próprio judiciário? Nós estamos vivendo a fase evolutiva de mudança mais importante da sociedade. É porque até hoje nós nos acostumamos com o que é material, com o que é físico, com o que é palpável e por isso mesmo real. A sociedade ela já convive com o que é irreal, mas principalmente com aquilo que pode ser montado para se criar uma verdade que é apenas visual e no seu conteúdo não é. E isso pode representar ofensa aos direitos da sociedade, aos direitos da pessoa, e por isso é necessário que nós também evoluamos, tanto na legislação quanto no nosso modo de pensar e de compreender essa evolução, para que tenhamos comportamento, tenhamos ferramentas para poder combater essa parte maléfica do desenvolvimento social, da inteligência artificial, das tecnologias que aí estão. Agora, e que são muito essenciais. Não há dúvida que nós estamos também com medo disso. É possível ter amanhã um juiz robô, por exemplo? Não. Isso é impossível. Por quê? A justiça ela caminha junto com fraternidade. Fraternidade o quê? O que é ser fraterno? É você se colocar no lugar daqueles que estão digladiando num processo judicial. O robô nunca fará isso. Por quê? Porque ele não tem sentimento. E a justiça, ela exige a humanidade para que ela se perpetre. Além disso, a concatenação entre os fatos e os argumentos é essa só a cognição humana, exatamente por ser sensitiva, ela consegue interpretar aquele fato à luz de uma lei, mas principalmente à luz de uma lei que acompanhe o bom direito e que tenha respaldo constitucional, que seja legítima. Daí o sentido da sentença, né? A natureza da sentença, o sentir, né, ministro? Exatamente. A sentença, ela precisa ter esse quesito de verdade, de realidade, mas principalmente sabedora de que ela é portadora de uma mensagem cuja finalidade é social, como está na Lei de Introdução à Legislação Civil Brasileira e como está no preâmbulo da nossa Constituição, né? Somos uma república baseada na igualdade, mas principalmente também na fraternidade. Isso está inscrito na nossa Constituição. Apesar dessa tão falada carga processual, né, bastante intensa do judiciário, não se pode perder a oportunidade de conhecer bem o conflito e interpretar a lei até onde ela permita que se faça isso, né? É preciso olhar o processo, sentir o processo, ouvir aquilo que vem do processo, sabedor de que ali dentro tem uma pessoa, tem um ser humano de um lado e do outro também. Tem uma administração que deve ou não fornecer um direito a um cidadão, alguém do povo. Então, por isso mesmo que é necessária essa sensibilidade, né? E eu acho interessantíssimo
este evento da Associação Mineira do Ministério Público, e a presidente Larissa sabe que eu já disse isso a ela, pela temática, né? As associações, elas são o braço político das instituições. E as instituições, pela lei, elas têm que ser rígidas no seu comportamento. Elas não podem buscar aqueles preceitos políticos e de desenvolvimento para a própria carreira, para a própria instituição, às vezes, né? E é por isso que as nossas associações, elas assumem esse campo, e Minas Gerais está muito bem representada nesse quesito com aqueles que dirigem as nossas associações, porque em Brasília eu os vejo sempre à busca de resguardar futuros direitos e buscar direitos que já estão reconhecidos às carreiras que compõem as carreiras jurídicas do Estado. E além desse aspecto que o senhor falou, associativo, integrativo, né? E também eu tenho uma dedicação aqui à formação continuada, ao estudo do aperfeiçoamento, que é importante tanto lá no Judiciário, como aqui também no Ministério Público, como todo o sistema de justiça, né? Todos nós, Orion, você sabe bem disso, o nosso conhecimento ele vem primeiro do que foi acumulado pelos nossos antepassados e que nós recebemos já formatados. E depois nós vamos aprimorando o nosso conhecimento segundo os novos fatos, segundo as novas leis, segundo a evolução social e a necessidade de adaptação a esses novos momentos sociais. Uma construção coletiva, histórica, geracional, né? Que vai ser passando de geração para geração. E isso é feito de uma maneira conjunta, porque todos nós trabalhamos com um único elemento. Trabalhamos com aquilo que é bom para o ser humano. Então, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, a advocacia, enfim, todas essas carreiras, elas têm por finalidade a paz social e a felicidade das pessoas em comunidade. Ministro, uma última questão. A questão dos precedentes, né? Elas podem auxiliar, contribuir por essa atuação resolutiva? Sim. O que é que o precedente faz? Ele torna certa uma determinada interpretação de um texto legal, por exemplo, né? E a partir dessa conformação, ela noticia à sociedade que aquilo já está definido. Pacificado. Pacificado. Então, as pessoas não mais ajuizarão demandas naquele sentido. As demandas que estão ajuizadas serão julgadas segundo aquele precedente, que pode, é certo, em algum tempo ser superado por uma lei nova, por exemplo, né? Uma situação nesse sentido. Mas o precedente, ele é a segurança jurídica que a sociedade necessita. E, falando ainda um pouco atrás sobre inteligência artificial, é aí que entra a inteligência artificial. Ela como reprodutora da decisão que a consciência humana criou para ser replicada naqueles casos literalmente iguais, né, que não necessitam da sensibilidade humana para decidir. Então, somente a replicação. Para isso, a inteligência artificial é excelente. Eu converso agora com o advogado e parecerista Gregório Assagra de Almeida, procurador de Justiça aposentado do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Gregório, a proposta da atuação resolutiva. Quais são os desafios e os obstáculos nessa atuação? Que mensagem o senhor traz aqui para os membros do MP? A mensagem é de otimismo, é de esperança diante de uma instituição forte como o Ministério Público. O Ministério Público é uma das instituições mais importantes para a defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Quando estamos falando em resolutividade, nós não estamos preocupados simplesmente com a quantidade de ações ou medidas que foram adotadas, mas efetivamente com o resultado concreto para a sociedade. Porque uma coisa é você ajuizar uma ação, ajuizar 100 ações. Outra coisa que é importante é que nestas ações ou haja acordo, ou haja uma sentença ou um acordo, mas que sejam cumpridos, sejam efetivados. E a sociedade realmente sinta, em relação
ao Ministério Público uma atuação efetiva. Ou seja, não importa a carga processual, a produtividade, 1000 ações judiciais. O importante é o resultado dessas ações, da solução desses conflitos. O mais importante é que o Ministério Público atue de forma legítima, com a observância dos procedimentos, mas, acima de tudo, que a sua atuação se concretize, que haja reparação do meio ambiente, que haja realmente uma efetiva inserção social da atuação da instituição no combate à corrupção, na defesa do meio ambiente e outras medidas. Onde é que se dá a atuação da resolutividade? É no campo extrajudicial ou também no judicial? A resolutividade, ela se dá em 2 planos. O plano extrajudicial, que geralmente a instituição, o Ministério Público, procura a resolução consensual, os acordos, e no plano judicial, por intermédio de acordo perante o juiz ou o tribunal, ou por intermédio de sentenças e de acordos que são executados, cumpridos e tragam verdadeiramente efetividade aos direitos fundamentais defendidos pelo Ministério Público. E qual que é a importância dela no contexto do processo civil do CPC? A resolutividade é uma interpretação estratégica e inteligente das normas processuais do Código de Processo Civil, da Constituição, visando a efetivação dos direitos, a concretização dos direitos. Porque não adianta simplesmente o esforço e a produção, se isso não traz resultados concretos para a sociedade, se não diminui a criminalidade, se não combate efetivamente a sonegação fiscal, se não amplia o acesso à educação. Então, efetivamente, quando nós estamos falando de resolutividade, nós estamos falando de uma atuação que traga resultados concretos para o cidadão e para a sociedade. A compreensão do conflito e também da interpretação possível dessa legislação, né? É extremamente importante entender o conflito, o problema, mapear quais são os envolvidos, os atingidos, afetados, e escolher quais normas processuais são mais adequadas para a defesa desses direitos. Agora, nesta concepção resolutiva, é de fundamental importância uma atuação preventiva, para evitar, por exemplo, situações como de Brumadinho, situações como de Mariana, em que ocorreram desastres com um impacto social gravíssimos, e a atuação depois passa a ser muito reativa, né? A atuação preventiva, ela é importante para preservar e proteger os direitos do cidadão. O objetivo maior é solucionar ou até prevenir e evitar o conflito, evitar o litígio. A atuação preventiva visa isso. Você evitar o litígio judicial, por exemplo, evitar o descumprimento das normas, evitar condutas contra o direito. Essa atuação preventiva é uma atuação inteligente do Estado Democrático de Direito e é a mais eficaz sob o ponto de vista de proteção dos direitos fundamentais. E havendo resistência de uma das partes, o caminho é exatamente o litígio, quer dizer, o processo judicial. Havendo resistência ou descumprimento das leis, aí incumbe as instituições do Estado Democrático de Direito, entre elas o Ministério Público, buscar as medidas cabíveis, que poderão ser desde um acordo, uma resolução consensual, que é muito importante também, até o ajuizamento de uma ação, com pedido de liminar, sentença, condenação, reparação do dano, fixação de multas. São inúmeras medidas. Eu recebo agora o doutor Hermes Zanetti Júnior, que é promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo, que vem aqui prestigiar esse congresso, o 15º Congresso Estadual do Ministério Público de Minas Gerais, e vai tratar aqui da resolutividade, direito processual dos desastres, o processo estrutural resolutivo e a importância da autocomposição. O Brasil descobriu que temos desastres também. Há espaço para autocomposição diante dos impactos causados por esses conflitos? Muito obrigado pela pergunta. É uma alegria estar aqui com os colegas do Ministério Público de Minas Gerais, estar participando desse evento da associação
A associação congrega os nossos esforços afetivos, além dos nossos esforços efetivos como promotores de justiça. E quando nós estamos no ambiente associativo, é o momento de nós refletirmos sobre aquele Ministério Público que nós gostaríamos de ser como coletivo, como coletividade. Como tu bem disseste, o Ministério Público percebeu, o Brasil descobriu que nós também temos desastres. Nós temos Mariana, Rio Doce, Brumadinho, Braskem em Alagoas, nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, nós tivemos a Covid e nós precisamos lidar com essas situações. O que caracteriza o direito dos desastres? O risco grave. E o risco grave exige de nós planejamento, e o Brasil não é bom em planejamento. Nós temos tido as normas que determinam o planejamento sem a atuação para a implementação dessas normas, sem o planejamento prévio. Então, cabe ao Ministério Público, nesse cenário de desastres, trabalhar autocompositivamente para resolver esse problema estrutural. Aprender com os desastres que nós já tivemos e tomar as condutas necessárias, preferencialmente mediante diálogo, conciliação, autocomposição, com o poder público e com a iniciativa privada, para transformar essa realidade, diminuir o risco desses impactos. E por que isso é importante? Porque são as pessoas mais vulneráveis que sofrem as piores consequências, são as mais afetadas. Agora, como é que fica essa atuação resolutiva diante de um fato já consumado, que não pode ser mais ter uma atuação preventiva? Essa é uma questão fundamental. Tá? Depois do desastre, nós temos uma série de consequências jurídicas necessárias. Eu acho que a primeira de todas é, na situação de que o desastre esteja acontecendo, manter a aplicação do direito, porque o desastre ele desarranja a sociedade. Então, manter a aplicação do direito, as pessoas saberem que existe o direito e o ordenamento jurídico. A segunda é, naquelas lacunas do direito, aquilo que não tinha sido previsto, nós regularmos as questões que estão emergindo do desastre. A terceira é efetivamente reparar as pessoas e acionar os seguros para que as pessoas possam ser protegidas naquele momento de vulnerabilidade. Até porque todo mês tem contas a pagar, né? Todo mês tem contas a pagar. O caso do auxílio emergencial na questão de Mariana foi muito importante para que as famílias pudessem se reestruturar. As pessoas precisam ser alocadas, tu tem um deslocamento de pessoas, às vezes perderam suas casas, tem que voltar à escola, as crianças, e tudo isso, a atuação do Ministério Público é muito importante. Você falou da importância da associação, pelo espírito integrativo, associativo, né? Da defesa da classe, e a associação do Ministério Público de Minas Gerais, mineira do Ministério Público de Minas Gerais, ela tem uma preocupação bastante acentuada com a questão do aperfeiçoamento da atuação profissional que esse Congresso representa. E o senhor tem uma convergência nesse sentido, que é o presidente do Colégio de Diretores de Escolas, né? E Centro de Estudos. Qual que é a importância dessa formação continuada? A formação continuada para o Ministério Público talvez seja o nosso maior desafio. A gente diz que o Ministério Público de hoje é o Ministério Público da unidade. Mas a unidade só existe quando nós compartilhamos os mesmos valores e os mesmos conhecimentos. Então, quando estamos nos aperfeiçoando, quando estamos nos atualizando, quando estamos discutindo os temas que importam para o Ministério Público, nós estamos sendo mais fortes, estamos nos tornando esse Ministério Público uno que nós queremos ser. Eu converso agora com o professor Nelson Rosenwald, do IDP, que veio aqui hoje palestrar no 15º Congresso Estadual do Ministério Público de Minas Gerais, apresentando a questão o debate importante da responsabilidade civil aí como instrumento de proteção da sociedade. Como é que pode ser a atuação do Ministério Público nesse instrumento? Muito obrigado, Orion, pela possibilidade de conversar com vocês, de fazer essa pergunta. A ideia é a seguinte, o Ministério Público ele se pauta pela proteção dos interesses que são meta-individuais, difusos, coletivos. E a responsabilidade civil, tradicionalmente, ela é muito vista numa ótica individual, numa briga de Caio versus Tício. E a ideia hoje é fazer com que a responsabilidade civil, Orion, muito mais do que um instrumento que conceda indenizações por danos patrimoniais, por danos materiais, a responsabilidade civil tem uma função preventiva.
E aí que entra o Ministério Público. O Ministério Público nesse papel de uma instituição que tem uma legitimação de prevenir ilícitos. Porque muito mais importante hoje em dia do que conter danos é conter comportamentos antijurídicos. Ou seja, evitar que tanto os agentes econômicos como os estados, eles pratiquem condutas contrárias ao direito. Então, o objetivo da minha palestra foi mostrar como o Ministério Público ele pode atuar preventivamente em favor da sociedade para evitar a prática de ilícitos e, consequentemente, também evitar danos a nossos direitos da personalidade e evitar danos a interesses meta-individuais. Mais uma vez acontecido, o desastre é inevitável um outro tipo de tratamento, porque não pode mais ser prevenido, né? O direito do desastre, como é que tem que ser tratado isso? Muito boa a tua pergunta. Por quê? Porque por mais que o desastre tenha acontecido, já tenham ocorrido danos a diversos tipos de vítimas individuais, grupos de pessoas, danos a municípios. Ou seja, o fato do desastre, da existência do dano é inconteste. Mas o que acontece? Hoje está se desenvolvendo uma ideia nova chamada de processo estrutural. O que significa o processo estrutural? Que por mais que o dano tenha acontecido, determinadas estruturas precisam ser corrigidas. Então, quando a gente fala em Mariana, quando a gente fala em Brumadinho, por mais que existam várias ações de reparação de danos, há uma necessidade de correção das estruturas empresariais, porque aquelas estruturas elas ainda permitem o acontecimento de novos danos, Sim. novas Marianas, novos Brumadinhos. Então, é muito importante que essas instituições sejam corrigidas. E é muito importante também que o Judiciário e o Ministério Público, através de termos de acordo, através de decisões, eles estejam preparados para corrigir essas estruturas que são deficientes. E essa responsabilidade não é apenas do Ministério Público, né? Até mesmo de todas as outras instituições, a prevenção deve estar na atuação delas também. Exatamente, Orion. Ou seja, o próprio Poder Judiciário cada vez mais se incentiva que as suas decisões, elas não sejam decisões definitivas, que elas sejam decisões estruturantes, que elas fixem um plano de ação. Sim. Como é que nós vamos fazer com que aquela política pública seja conduzida da forma mais responsável e racional? Como é que nós podemos, passo a passo, estabelecer um programa para corrigir uma instituição que está atuando em desconformidade com o ordenamento jurídico? Então, essa é uma tarefa para o futuro da magistratura e do Ministério Público. Nós estamos aqui no Congresso Estadual do Ministério Público, iniciativa da Associação Mineira do Ministério Público, buscando essa atualização, esse aperfeiçoamento. O que é preciso mudar para chegar a esse ponto que o senhor falou? Talvez o que seja importante, primeiro, por parte da doutrina, entender que a responsabilidade civil hoje ela vai muito além dessa função de conter danos. Que a responsabilidade civil ela tem que olhar, acima de tudo, para danos extrapatrimoniais, danos meta-individuais, danos que são catastróficos e muitas vezes danos que são, Orion, irreparáveis. Então, a doutrina tem que olhar isso, a jurisprudência do STJ, principalmente, tem que se atualizar conforme essa visão, e o Ministério Público tem que, na sua atuação diária, promover termos de acordos, promover procedimentos administrativos que tenham, na medida do possível, a capacidade de estabelecer acordos com grandes corporações, para que elas possam corrigir sua forma de atuar e para que aqueles danos que tenham sido causados, eles sejam indenizados sem necessidade de um processo judicial. E quais são os obstáculos para esse tipo de atuação? Talvez hoje seja essa resistência que muitas corporações têm ao Ministério Público. Ou seja, essa resistência que elas têm com aquela mentalidade antiga de litigar, que litigar é bom, porque o litígio vai durar anos e anos, e que essa demanda, ela com o tempo vai ser contornada, e que pode acontecer uma prescrição, e que aquela indenização não acontecerá. Ou seja, eu acho que essas grandes corporações elas têm que entender que a melhor forma, até mesmo o grande ativo imaterial que elas têm, que é a respeitabilidade da sociedade, a melhor forma é elas fazerem uma composição com o Ministério Público
para que elas possam agir responsavelmente perante a sociedade. Então está dentro do perfil do próprio Congresso de uma atuação resolutiva, esse perfil dessa Esse que é o nome, essa atuação resolutiva do Ministério Público, mas que o Ministério precisa que a sociedade também entenda esse novo perfil do Ministério Público, esse recado está sendo bem passado, e que também os agentes econômicos entendam que o Ministério Público ele não é um ex-adverso, ele tenta compor para que essas questões sejam resolvidas extrajudicialmente da forma mais eficiente e rápida. Bom, ouvimos aí os palestrantes do último dia do 15º Congresso Estadual do Ministério Público de Minas Gerais, destacando aí a importância de mudança de cultura, de paradigma e a adoção da atuação resolutiva. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.